João 11, versículo 25. Disse-lhe Jesus, ele disse a Marta, né? No caso aqui eu não estou lendo o texto todo, mas ele está dizendo a Marta: eu sou a ressurreição. Essa passagem aqui é quando Lázaro morreu e foi ressuscitado, está em João 11. Então esse é um trecho da conversa de Jesus com a irmã de Lázaro morto. Ele já estava 4 dias enterrado e Jesus ressuscita ele, mesmo 4 dias, já estava em decomposição e Jesus vai e ressuscita ele. Um dos maiores, né, de todos os milagres de Jesus, com certeza esse foi um dos maiores, se não o maior. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Ela lhe respondeu: sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Deus amado, nós te agradecemos por essa palavra, pela oportunidade de sermos alimentados e conduzidos, Senhor. Te pedimos que a palavra possa ferir o nosso coração, Senhor, para que sejamos quebrantados. Eu te ofereço a minha vida, Senhor, como instrumento, pois importa que tu fales ao nosso coração. Em nome de Jesus, amém. Podeis se sentar. Essa declaração de Jesus nos explica o que é necessário para sermos salvos, né? Muitas pessoas já caminham na igreja há muito tempo e ainda tem essa pergunta: o que eu tenho que fazer para ser salvo? Jesus responde aqui, e essa resposta a gente já encontra, né, em várias. Paulo fala exaustivamente sobre isso, que a salvação é pela fé em Jesus Cristo. Mas aqui o próprio Cristo diz claramente, ele diz, olha, disse-lhe Jesus, ele responde a Marta: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Ou seja, aquele que morreu vai viver se fazer o quê? Se crê em Jesus. E ele continua: e quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Ou seja, a nossa salvação, a nossa vida eterna, ela depende de crermos em Jesus Cristo. Eu via na internet hoje as pessoas falando acerca da salvação, né? E um discurso lá, alguém dizendo que quando chegar lá no juízo, Jesus vai perguntar: o que você fez pelo seu irmão? Mas na verdade o que a palavra nos ensina é que é a fé em Jesus Cristo que vai nos salvar, não é o que a gente fez, não há obra que a gente possa fazer que vá nos tornar merecedores de salvação. Não há obra, não há nada que a gente possa fazer para merecer a salvação de Deus. Paulo nos diz, olha, a salvação ela é dada por graça, mediante a fé, e isso é dom de Deus, não vem de vocês para que vocês não se gloriem. Ou seja, toda a glória é de Deus. Então, se nós somos salvos, nós temos que glorificar quem? A Cristo. Se fosse pelas nossas obras, o mérito seria nosso e não de Deus. Nós seríamos merecedores, não seria a graça de Deus, não seria algo dado por Deus, mas seria pelos nossos méritos. Mas não é, porque Paulo ensina isso. Ele diz, olha, a fé sem obras é morta. Ou seja, você fazer alguma obra não vai resultar para você em salvação, porque não é o ato que vai te salvar, mas é o coração. Então ele diz, o que vai nos salvar é a nossa fé em Jesus Cristo, que toda a fé, todo aquele que tem fé, ele pratica obras. É o sinal claro daquele que tem fé, é as obras que ele pratica. Então, você pode fazer obras sem fé, mas se você tem fé, você vai fazer obras. E essas obras são salvíficas, porque elas são resultado da fé em Jesus Cristo. E Paulo diz, olha, e essa fé não vem de vocês, isso vem de Deus para vocês, para que vocês não se gloriem. Então as obras que a gente faz, que é resultado da nossa fé em Jesus Cristo, vem de Deus, não é algo nosso. Então Jesus fala claramente aqui, olha, aquele que crê em mim não morrerá, ou seja, aquele que crê em mim, ele praticará obras de salvação, mas porque ele crê em mim. E ele diz assim, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, ou seja, não há vida eterna fora de Jesus Cristo, não há.
O mundo fala tanto de que todos os caminhos levam a Deus, e que se você... não, aquele ali vai ser salvo porque ele não faz mal para ninguém, uma pessoa maravilhosa. Não, irmãos, não vai. Ele pode ser uma pessoa maravilhosa, mas se não crê em Jesus Cristo, não é salvo. Não tem outra forma da gente ser salvo a não ser crer em Jesus Cristo. Não há outro caminho para a salvação, só a fé em Jesus Cristo. E aí a gente vê pessoas, né, pessoas históricas, né, como foi Buda, como foi muitos outros conhecidos, que você olha esse líder, né, do espiritismo mesmo. Ele era um homem que viveu na pobreza para ajudar os pobres, mas ele não cria em Cristo. Então, o que vai definir se a pessoa é salva ou não é a fé em Jesus Cristo. Não tem outra forma de ser salvo, a gente precisa entender isso. E a fé, na verdade, irmãos, ela une o nosso acreditar, porque a fé é a gente também acreditar. Eu acredito em Jesus. Se você não acredita, como é que vai ter fé se você nem acredita? Então a fé, ela une ou acreditar ou confiar. A fé é a soma de eu acreditar e confiar também, porque o confiar vai muito além do acreditar. Confiar é eu depositar a minha vida e permitir que aquele em quem eu confio exerça o senhorio sobre a minha vida, porque Jesus, ele é o Senhor. Então não tem como ele estar na minha vida sem ser o Senhor. Para eu crer em Jesus Cristo e confiar, e sim se torna fé quando eu confio, a minha confiança em Deus, ela tem que resultar na minha caminhada com Jesus, em aceitar Ele como Senhor da nossa vida, ou seja, ter um trono no nosso coração para Deus. Se eu aceitei o Jesus, Ele manda na minha vida. A partir de agora eu vou fazer aquilo que Ele quer que eu faça e não o que eu quero fazer. E para confiarmos em alguém, existem alguns pressupostos necessários para a gente confiar em alguém. O primeiro deles, irmãos, é conhecer a pessoa. Você não confia em quem você não conhece. É claro, irmãos, que quando a gente fala em confiança, confiar em homem é um terreno arriscado, porque o homem a gente confia e quebra a cara, mas Deus a gente pode confiar com toda segurança, porque Deus é fiel e perfeito, Ele não falha. Tudo passará, mas Jesus falou, olha, tudo passará, mas minhas palavras não passarão. Por quê? Porque Ele é fiel àquilo que Ele fala. Ele é fiel, Ele é verdadeiro naquilo que Ele fala, Ele não volta atrás. Então a gente pode confiar plenamente nele. Mas conhecer a pessoa de Jesus só pode ser de duas formas. Não há outra forma de conhecermos a Cristo a não ser de duas formas. Primeiro, pela sua revelação geral. O que é revelação geral? É a natureza. A natureza é a revelação geral de Deus, porque a natureza revela a glória de Deus. Não na plenitude da sua glória, porque a gente só vai conhecer a plenitude da glória de Deus quando Jesus voltar. Mas a natureza, ela revela a glória de Deus para nós. Então, ainda que o homem não conheça a segunda forma de Deus se revelar, que é sim a revelação específica, que é a palavra de Deus, e ainda assim ele é indesculpável, porque Deus se revela na criação para ele não acredita. Às vezes as pessoas falam, puxa, mas nem foi pregado o evangelho a ele e está condenado, ele não pôde conhecer a Deus, mas Deus se revela na sua revelação geral, que é a natureza. Ele se revela a todo homem. E a revelação específica, que é a palavra de Deus. E nós vemos que na revelação geral, o homem tem tentado tirar Deus da sua criação, aonde ele se revela. O homem tem tentado dizer isso. Há teorias, né, que dizem que a natureza ela se gerou a si mesma, né? Ela existe por si mesma e foi gerada em si mesma, né? E o homem tem usado essa natureza como objeto, não tem respeitado a natureza, não tem cuidado da natureza, porque Deus levantou o homem para ser o mordomo das coisas de Deus.
cuidar da natureza. E o homem, ele não tem cuidado da natureza, pelo contrário, ele tem usado de forma irresponsável, egoísta, e usado a natureza para fins financeiros, para adquirir lucro, para adquirir riqueza, sem respeitar a natureza. E o homem não consegue ver a revelação geral de Deus, porque ele, quando olha para a natureza, ele olha com ambição e com egoísmo. Ele olha a natureza vendo aquilo que ele pode tirar dela para o seu proveito, mas ele não contempla a natureza para ver nela a glória de Deus. E por isso o homem é indesculpável, porque Deus se revela a ele na criação e ele não reconhece a Deus. E a revelação específica, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a revelação verdadeira da vontade de Deus. Tudo que está na palavra de Deus é a vontade indiscutível de Deus. Não há nada na palavra de Deus que seja contrário à vontade de Deus. Não há nada que esteja aqui que foi, acho que Deus, quando falou isso, ele não, acho que pensou bem. Não existe. Tudo que está aqui é a vontade de Deus na sua plenitude. Algumas pessoas tentam até dizer que a Bíblia se contradiz, mas em momento nenhum a Bíblia se contradiz. Todos os livros da Bíblia, eles têm como espinha dorsal a mensagem central da Bíblia, que é o povo separado para Deus e a vinda do Cordeiro que salvaria toda a humanidade. Então o Antigo Testamento, ele aponta para o Novo Testamento, anunciando a vinda de um Salvador, aponta no sacrifício do Antigo Testamento, apontando para um Cordeiro que viria para um sacrifício definitivo, e o Novo Testamento, ele cumpre as promessas do Antigo Testamento. Você entende o Novo Testamento à luz do Antigo Testamento, porque ele cumpre aquilo tudo que foi prometido no Antigo Testamento. Então, nada se contradiz aqui, essa é a plena vontade de Deus. Mas quando nós não conhecemos a palavra de Deus, quando a gente não procura mergulhar para conhecer a palavra de Deus, quando a gente não aproveita as oportunidades para estar estudando a palavra de Deus, nós vamos estar abrindo agora em breve um curso aqui, que nós sempre fazemos na Nova Vida, que é um curso que vai tratar das bases da nossa fé segundo a doutrina da nossa igreja, que é a Nova Vida. Mas vai tratar dos pontos principais da nossa fé à luz da palavra de Deus, que é o curso do CETEB. E é uma oportunidade que nós vamos ter. A igreja não cobra nada para dar esse curso, a não ser o material, que é o livro. Mas se alguém não tem condição de adquirir o material, fala comigo que vai ter o material. O importante é que faça o curso, mas a gente tem que aproveitar as oportunidades para mergulhar e conhecer essa palavra, senão a gente acaba enxergando uma caricatura da revelação de Deus e não a sua revelação verdadeira. E nós estamos vivendo num mundo em que existem muitas caricaturas do que verdadeiramente está na palavra de Deus. Muitas vezes por desconhecimento, muitas vezes por interesse pessoal, por querer usar a palavra como instrumento para alcançar objetivos pessoais. E aí nós vemos a teologia da prosperidade, que é uma aberração diante do que a palavra de Deus diz. Nada tem a ver, uma caricatura, mas não por desconhecimento da palavra, mas sim por objetivos pessoais bem definidos, mas é uma caricatura da palavra de Deus. E essa visão que o mundo prega de um Deus que é só amor e que vai perdoar todo mundo no final, independente do que qualquer um faça, que isso não é o Deus verdadeiro. Nosso Deus, ele é amor, mas ele é justiça. Ele ama a ponto de nos dar a salvação, mas ele virá para julgar. E ai daquele, que sofrer a condenação de Deus, porque Deus é amor, mas ele é justiça também. Então, o não conhecimento da palavra nos leva a enxergar um Deus diferente do que ele verdadeiramente é. E essa palavra, ela é poderosa para entrar no nosso coração e transformar o nosso coração. Não é uma leitura simplesmente de um assunto que você quer conhecer e se inteirar, mas é algo que quando a gente lê, vai no fundo do nosso coração e transforma. Há poder nessas palavras, porque o Espírito Santo age através da palavra de Deus. Toda vez que Deus pronunciou a sua palavra, algo aconteceu.
A palavra de Deus é poderosa. A gente vê no Antigo Testamento que quando Deus levantava a sua palavra, quando Deus falava, as pessoas tremiam e temiam. E quando Jesus falava, coisas maravilhosas aconteciam, porque essa palavra tem poder, e o poder da palavra está nela. O Espírito age através dessa palavra. Um segundo pressuposto para que a gente possa ter fé em Jesus, possa depositar a nossa confiança em Jesus, é testemunhar os seus feitos. Testemunhar os feitos do Senhor é diferente de você ouvir falar o que Ele fez. É você experimentar na sua vida os feitos de Deus. E se nós olharmos para a nossa vida, nós vamos ver que Deus já fez muitas coisas por nós. A gente não pode ser insensível ao mover de Deus, mas a gente tem que ter um coração aberto para ver aquilo que Deus faz todo dia por nós. Só o fato de estarmos aqui, termos acordado, vivido esse dia, foi porque Deus assim permitiu. Deus é o gestor da sua criação. A gente não acorda de manhã sem que Deus diga para isso acontecer. Nós não recebemos mais um dia sem que Deus ordene que mais um dia amanheça para nós. Ele gera a criação e nós temos que olhar para os seus feitos e ver o que Deus está fazendo. Reconhecer o Senhor nos feitos. E as coisas que acontecem na nossa vida que claramente é a mão de Deus cuidando de nós. Se nós abríssemos, tenho certeza que cada um tem um testemunho pessoal de algo que Deus fez. E isso é um pressuposto para a gente confiar no Senhor. Saber que, normalmente, quando a gente passa por uma situação de dificuldade, é bom que a gente olhe para trás e fale: olha, eu já vivi uma situação difícil, mas Deus me respondeu. Eu não tenho por que não confiar no Senhor, porque Ele já agiu na minha vida e eu sei o poder do Deus que eu sirvo. E pelo testemunho de outros irmãos, de tantas coisas que Deus fez, e pela sua própria palavra que garante para nós bênçãos, garante para nós sustento, garante para nós repouso. É no convívio com os santos que testemunhamos os feitos de Deus, pois é na igreja que o Espírito Santo age, que Ele manifesta os seus dons. Então, não há lugar melhor para a gente testemunhar os feitos de Deus do que na comunhão dos santos, porque aqui a gente vê o mover do Espírito Santo em favor da sua igreja. E viver uma religião, irmãos, desassociada da igreja, nos coloca diante da impossibilidade de ter uma vida espiritual viva, porque não há vida espiritual fora da comunhão dos santos. Eu não posso ser cristão sozinho, não é eu e Cristo e mais ninguém. Deus não instituiu igreja individual para ninguém. A igreja de Deus, ela consiste em um povo separado para Deus, não uma pessoa, mas um povo. E toda a manifestação de Jesus não foi para uma pessoa, mas foi para um povo, foi para a igreja. Deus nunca se manifestou a uma pessoa, mas ao povo. Ele se manifesta a pessoas, mas dentro do contexto de um povo. Deus, Ele não criou uma igreja individual, mas Ele criou uma igreja onde há uma comunhão, onde há um corpo e há pessoas reunidas. Foi assim no Antigo Testamento, quando Ele separou um povo para Ele, não uma pessoa. Ele levantou pessoas individualmente, mas para reunir um povo. O objetivo era sempre o povo. E no Novo Testamento, Jesus institui a igreja, quando Ele fala a Pedro: tu és pedra e sobre ti edificarei a minha igreja. Então, Deus constitui a igreja para ser o seu corpo. Um terceiro pressuposto, irmãos, é ter boas referências, né? Para a gente confiar em alguém, a gente precisa ter referências. E hoje, mais do que nunca, né, a gente precisa de referência para acreditar em pessoas. Até para você ser empregado hoje, tem que ter uma carta de referência, né? E a referência que nós temos de nosso Senhor é a sua palavra. Essa é a referência, porque Ele é fiel a ela. E a gente vê através da história essa palavra se cumprindo.
A gente vê através da história que tudo que aqui foi escrito se cumpriu, está se cumprindo e se cumprirá. Então a referência que nós temos de Deus é de um Deus poderoso para fazer o que diz, e de um Deus fiel à sua palavra para cumprir aquilo que fala. Lembre-se que Jesus falou, né? Que no fim dos tempos, filhos, né, se levantariam contra os pais, governos contra governos. E a gente está vendo isso aí. Terremotos, tudo que ele anunciou que aconteceria, a gente está vendo. Deus é o Senhor da história, Deus é o Senhor da vida. Deus, ele não está sujeito a acontecimentos da história, porque ele criou, ele está fora disso. Isso tudo é criação de Deus. Ele está acima de tudo isso, ele é o Senhor. Então a referência que nós temos é a sua fidelidade, a sua palavra e o cumprimento daquilo que ele diz, porque tudo que ele diz se cumpre. Um quarto pressuposto sempre, né, na nossa condição humana, a gente precisa sempre que as nossas expectativas, né, sejam atendidas, né? E aí a gente tem um problema, né? Porque se a gente for no texto base, né, de hoje da nossa mensagem, está lá escrito: disse Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Então Deus não abre mão da nossa salvação, e essa promessa é preservada mesmo contra a nossa vontade. Então, irmãos, Deus nos vê como seres eternos, né? A gente tem uma visão muito distorcida da nossa realidade, porque a gente vive num contexto de morte, né? A gente sempre que olha para a nossa vida, a gente fala: puxa, vou envelhecer e vou morrer, e fulano está velho e vai morrer. A gente perde totalmente a dimensão de que a gente é eterno, de que a morte em si é uma passagem, é algo que nós vamos ter que passar, mas que não vai interromper a nossa vida, porque nós somos eternos. Mas a gente perde isso de vista e a gente absorve na nossa mente, no nosso coração, uma dimensão para nós que é finita. A gente sempre enxerga a nossa vida como algo que vai acabar. A gente sempre olha para a nossa vida terrena, a gente não consegue vislumbrar a nossa vida espiritual, o nosso espírito, entendendo que a gente é eterno, a gente não vai morrer. Mas Deus nos vê assim, Ele olha para nós e vê a nossa vida existindo eternamente. Por isso que tudo que Deus faz, Ele faz em função de toda a nossa vida na eternidade, não apenas em função dessa pequenina parcela que a gente está vivendo aqui, que é a nossa vida terrena. Então, às vezes, quando a gente fala em ver as nossas expectativas atendidas para que a gente creia, aí a gente tem um problema, porque nem sempre a nossa expectativa é a vida eterna, e deveria ser. A vida eterna deveria ser para nós a nossa prioridade, mas não é. Hoje eu estava postando no Zap uma mensagem dizendo assim, que nós fazemos muitos planos, né? A gente faz muitos planos, mas todos os planos que a gente faz é para a nossa realidade terrena, né? Os nossos planos, o nosso tempo é gasto todo com a nossa realidade terrena, mas ela é muito curta, é muito pequena, né? Há uma eternidade. E quais os planos que a gente tem feito em função da nossa eternidade? O que a gente tem feito? Quanto tempo a gente tem usado referente à nossa eternidade, cuidando da nossa vida eterna? Muito pouco, gente, né? Muito pouco. A gente se ocupa muito com as coisas do mundo, planeja tudo para aqui, para agora, para o mundo, mas a gente tem se preocupado muito pouco com a vida eterna. A gente tem essa dimensão finita da nossa vida que está entranhado em nós, para que a gente não consiga enxergar. Parece que a gente não consegue enxergar além disso, mas deveria, porque nós somos eternos e nós temos que cuidar da nossa vida eterna. Por isso Jesus fala: olha, não ajunta tesouros que a traça vai corroer, não. Ajunta tesouros eternos que a traça não vai poder corroer. O que Jesus está falando? Olha, ocupa a sua vida e seu tempo cuidando de coisas eternas, que vão servir para a tua eternidade. Não consome a tua vida
só com as coisas terrenas, não. Porque isso aí vai passar, vai acabar quando a nossa natureza humana se torna pó, porque é pó e ao pó voltará, essas coisas vão tudo juntas. Ou vão ficar aí para a descendência, não vamos levar nada disso. Então Jesus fala, olha, guarda tesouros para a eternidade, ou seja, quanto tempo da nossa vida a gente tem gasto em função da nossa eternidade. Cuidar das coisas espirituais, das coisas concernentes à nossa vida espiritual. Quanto tempo a gente tem usado para isso? Quais os planos que a gente tem em relação a isso, né? Quais os planos? A grande realidade, irmãos, que nós fomos criados eternos. Deus criou a gente eterno, né? E você lembra que lá no Jardim do Éden, como o homem comeu o fruto lá da fruta do conhecimento, né? A árvore do conhecimento, o que Deus disse? Vamos tirá-lo daqui para que ele não coma também do fruto da vida eterna, para que não viva eternamente. Por quê? Se o homem vivesse eternamente naquela condição, viveria eternamente pecador. Então Deus tira ele do Éden para que quando ele retornasse santo. Viver eternamente, mas em santidade. É assim que a gente vai viver eternamente. Porque Cristo fez a obra, nos reconciliou com Deus e o Espírito Santo nos santifica. Para que a gente retorne para Deus para viver em santidade. Mas a gente, quando a morte tocou a nossa vida, é algo que não é da nossa natureza. A morte não é da nossa natureza. A nossa natureza é eterna. A gente não foi criado para morrer. Por isso a gente tem tanta dificuldade em aceitar a morte. A gente pensa assim, puxa, se a gente ler lá em Apocalipse, a Nova Jerusalém, que lugar maravilhoso, não vai ter choro, não vai ter tristeza, não vai ter doença. Depois você lê lá em Apocalipse, eu já li aqui, como vai ser a nossa vida eterna, vai ser algo maravilhoso. Mas por que ninguém quer ir então? Por que a gente chora tanto, tem tanto medo da morte se a vida eterna é maravilhosa? Porque nós não sabemos lidar com a morte, porque foi algo inserido em nós pelo pecado, que não é de nós, não é da nossa natureza. Por isso a gente tem tanta dificuldade de aceitar a morte. E a dificuldade de lidar com a morte nos impede de olhar além da morte. Porque para a gente começar a viver para a nossa eternidade, a gente tem que reconhecer que a morte vai vir. Mas a gente só enxerga para o antes da morte. Todos os nossos planos, tudo nosso é visando antes da morte. E, amados irmãos, acontece uma coisa muito séria com a nossa vida. A gente banaliza as coisas. Isso é uma tendência humana, está na nossa natureza humana, banalizar as coisas. E isso é muito sério. Por que Jesus instituiu a ceia? Porque Ele sabe que a gente ia banalizar o sacrifício da cruz. Então a ceia nos remete a Ele todo mês, para a gente relembrar o que Ele fez, para que isso não se torne um fato do passado, porque a gente tende a banalizar todas as coisas. E a gente tem que ter cuidado com isso como cristão, porque às vezes a gente banaliza coisas sagradas e fundamentais para nós. A vida eterna é algo fundamental e a gente banaliza isso. A gente, a vida eterna, isso aí é depois. A gente não tem noção da importância da vida eterna, do quanto seria terrível perdê-la. E a gente não vive uma vida de quem reconhece a importância da vida eterna, porque a gente banaliza tudo. Nós banalizamos a nossa vida. Não? A gente dá a devida importância, chegar do trabalho e estar em casa com a nossa família. A gente banaliza isso. A gente só vai ver o quanto isso é maravilhoso o dia que a gente não puder estar. Eu estou vivendo essa realidade agora, de dia sim, dia não, vou para casa do meu pai para ficar com ele, trocando com meu irmão, vou dia sim, dia não, irmãos. O dia que eu sei que eu não vou ficar em casa, para mim é triste. Eu saber que não que eu não gosto do meu pai, não que eu não queira estar ajudando a ele, mas é triste eu saber que vai chegar o fim do dia, eu não vou ficar com a minha família, não vou poder estar na minha casa, com a minha esposa, com o Luciano, lá em casa. Sei que eu vou pegar, trocar de roupa e vou embora. E a gente banaliza. Quando a gente não vive uma realidade dessa, a gente banaliza. Chega em casa, faz as coisas, vai deitar e
não convive, não experimenta essa oportunidade de chegar ao fim do dia, sentar, conversar, curtir a família, porque a gente banaliza tudo, gente. A gente banaliza a nossa vida na igreja. A gente, eu vou quando eu tenho qualquer coisa é motivo para não estar na igreja, para faltar. Vida de oração, a gente banaliza a oração, dá muito pouca importância. A oração é fundamental na vida do cristão, mas ela se torna com importância tão pequena porque a gente banaliza. Não porque ela deixe de ser importante, mas porque a gente banaliza. E a gente precisa ter cuidado com isso. Olhar para a nossa vida e ver o que a gente tem banalizado na nossa vida que é fundamental. A gente tem uma oportunidade, irmãos, que só os salvos têm: tocar no sagrado. A gente tem dentro de nós, habita o Espírito de Deus. Só quem aceitou a Cristo como Senhor e Salvador que pode experimentar isso. A gente não pode banalizar isso, gente. Né? O Paulo diz isso: olha, quando a gente peca fora do corpo. Mas quando a gente comete um ato de pornografia ou imoralidade, você está pecando contra o teu corpo, e ele é templo do Espírito Santo. Então Paulo lembrando, olha, o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Isso é algo muito sério. A gente tem que ter cuidado com o que a gente olha, com o que a gente fala, com o que a gente faz, porque a gente não pode ficar absorvendo o pecado por um templo onde habita Deus. Mas a gente banaliza isso. Eu sou templo do Espírito Santo. Eu sou cristão, sou templo do Espírito Santo, como se não fosse nada, e a gente banaliza. A gente tem a oportunidade de estar num lugar que é consagrado a Deus. Isso aqui é consagrado, e a gente às vezes não entra aqui com a reverência que deveria entrar, não faz a obra de Deus com a reverência que deveria fazer, porque a gente banaliza, como se fosse algo da vida secular. A gente bota as coisas no mesmo patamar, porque a natureza humana nos leva a isso. É uma tendência da nossa natureza humana. E a gente bota fazer as coisas de Deus no mesmo patamar de fazer as coisas do mundo. Não, agora eu vou fazer essa tarefa, agora é na igreja. Não é, você está tocando no sagrado. Isso é algo tremendo. Você tem que louvar e agradecer a Deus por poder fazer isso, e fazer com excelência, da melhor forma que você puder. Não é coisa pouca, não é banal, não. Participar da ceia não é coisa banal, isso é tremendo. A gente está reunido aqui, louvando o Senhor, meditando na palavra, é algo tremendo. A gente não banalizar os valores da nossa vida, nossa família, né? Nossos momentos de lazer com a nossa família, a igreja, nossos irmãos da igreja, nossos momentos com Deus. Isso é fundamental. Não banalizar coisas que são fundamentais na nossa vida, né? Não tratar como apenas eu tenho e acabou, só isso. Família, irmãos, é algo tremendo, e hoje está se deteriorando aí no mundo, né? Louva a Deus pela família que você tem, né? Ainda que não seja aquilo que você queria, mas é muito mais do que a gente às vezes até merece, né? A verdade é essa. A verdade é essa. Tem muitas coisas que a gente tem que não é o que a gente esperava, mas é mais do que a gente merece. A gente nem se dá conta disso, e a gente precisa pensar nisso para valorizar o que a gente tem. Amém? Vamos glorificar a Deus por isso. Deus amado, que essa palavra, Senhor, possa ser um divisor de águas na nossa vida, que possa nos valorizar a nossa vida, Senhor, para ver o quanto é maravilhoso, Senhor, poder acordar de manhã e olhar para o céu, não deixar passar desapercebido o céu, as árvores, valorizar esses tesouros, que é a manifestação da Tua glória. E a gente às vezes sai com a cabeça no que a gente vai fazer, olhando para o chão, e não olha em volta o céu, a árvore, tudo ali revelando a Tua glória, divulgando a Tua glória, e a gente nem olha. A nossa família, Senhor, entramos e saímos em casa como se fosse um local onde a gente mora, e a gente banaliza a maravilha de ter uma família, e não vive, não aproveita a oportunidade que nós temos de conviver com ela, de poder, quando está em casa, estar convivendo verdadeiramente. Nos ensina, Senhor, a valorizar os tesouros que Tu nos destes. Obrigado pela igreja, Senhor, pela comunhão dos santos. Quantos países aí as pessoas estão botando a vida em risco para se reunir como igreja,
E aqui a gente pode sair de casa com a Bíblia debaixo do braço e não valoriza o momento de estar na igreja. Que a gente, Senhor, valorize os momentos, valorize os tesouros que o Senhor tem nos dado. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre nós, sobre nossas famílias e permaneça para sempre. Amém. Que o Senhor te abençoe e te dê uma semana abençoada.